Aí eu te pergunto, você quer ser uma pessoa comum ou você quer ser uma pessoa extraordinária? Vou te contar um segredo. Eu não sou extraordinário. O extraordinário é um pico, onde você entra, descobre que você dá conta e depois você fica comum lá. Você descobre pessoas naquele nível e se você não continuar progredindo, o extraordinário também é comum, apesar de estar num nível maior do que a maioria. Olha que louco. Quando que eu descobri isso? Eu estava dando método IP lá em Lausanne, na Suíça, 2018. E eu nunca vou esquecer que eu vi uma Porsche, no modelo que eu vi lá, pela primeira vez na minha vida. Aí a Porsche estava passando, e eu olhei. Eu tenho um negócio assim de treinar minha mente, né, já tem muitos anos. Desde 2006 que eu faço isso com uma prática muito forte. Eu acredito que é uma das coisas mais fortes que eu carrego. Esse poder aí de conduzir minha mente, de gerenciar minhas emoções, meus sentimentos, a frequência, a energia, a metafísica no geral. E aí eu parei assim na beira da calçada, eu fecho o olho e entro dentro do carro do cara, com ele passando na minha frente. E comecei a conversar com o cara, só mentalmente. Oh, que carro extraordinário, foi a coisa mais doida que aconteceu lá na Suíça. O cara virou para mim e falou assim, isso só na minha mente, chama ensaio mental isso aí. Ele virou e falou assim, esse carro é comum. Extraordinário é quando eu olhava para ele e ele não era meu, mas agora todo dia andando é só um carro comum. Aí eu desconectei do carro e tomei um susto. Falei, cara do céu, que loucura. O extraordinário é aquilo que eu não acessei. Para uma criança, o extraordinário é ter uma carteira de motorista. Quem aqui já não ficou doido? Eu tenho que ter uma carteira de motorista. Hoje é comum a carteira de motorista. Às vezes você acha extraordinário alguém ter 1 milhão. Aí você bate 1 milhão não é nada. Marcelo, não ofende a gente. 1 milhão é igual a nada. Depois que você vive isso normalmente, fatura 5 milhões por dia. Aí ele começa a ficar nada, porque antes era uma vida para você buscar. E hoje, qualquer dia que bater, você soma as empresas, se der prejuízo, não sei o que, é 5 milhas. Acontece. Mas ninguém vai ficar igual a você. Se tiver o mesmo padrão mental, vai no mesmo lugar. Repete assim comigo. Se eu tiver o mesmo padrão mental, eu chego no mesmo lugar. Não é possível. Eu não aguento porrada igual você, eu não aguento pancada. Então, não tenho o mesmo padrão mental. Porque tem que ter resistência para suportar isso. Eu tenho encontrado brasileiros ao redor do mundo, onde eu estou pousando, em vários países que eu já fui depois da eleição. Como que você aguenta tanta pancada? Não tem novidade nenhuma. É igual o calejamento. Alguém aqui já lutou Muay Thai? Já? Muay Thai? Então, não tem um negocinho que chama calejamento? Vai bater na canela e é uma mulher que está falando. Ela está falando, ó, pega um cano na canela e faz isso aqui, ó. Calejamento é o nome. Aí vem você, querendo dar um chute na canela dela com a sua canela. A sua canela quebra. Porque a canela dela tem um reforço que a sua não tem. Você, por exemplo, vai lutar com lutadores que isso aqui é calejado, isso aqui vai destruir seu rosto. Gente que tem calejamento, que trabalhou esse negócio na questão muscular, óssea, na parte de nervo, na parte de tecido, calejamento em tudo. A pele da pessoa é mais resistente, a musculatura é mais resistente, o osso é mais resistente, o espírito daquela pessoa é mais resistente. A energia emocional dela é mais resistente. Você imagina você brigar com uma pessoa desse nível? Que é calejada no espírito, na alma e no corpo. As pessoas, como que você dá conta? Calejamento. Quando eu falei que ter o mesmo modelo mental você vai conseguir, envolve tudo. Como que você lê o fracasso? Tem gente que lê o fracasso e tem medo dele. Eu fico doidinho para fracassar, não tenho medo disso. Porque eu sei que dali para frente, ou eu fico maior, então eu vou dar ré no progresso. E eu não sou de dar ré e nem desistir. Meu negócio é o seguinte, o que aconteceu? Aconteceu, então vai pôr na conta do progresso. Repita essa frase toda vez. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu. Então não tem coisa dando errado. Tem gente que fala, não, mas isso aqui está dando errado. Não tem como alguma coisa estar dando errado. O que tem é você não ter o calejamento, você não suportar, você ter um modelo mental fraco, de derrotado, que para porque alguém fala. Comecei a perceber que eu não prosperava numa parte da minha vida por gastar minha energia com os outros. Mas eu acho que você ajuda um tanto de gente, como é que você não está pensando nos outros? Eu não preciso pensar nos outros. Eu tenho que cuidar da minha vida, e se ela der certo, os outros vão ser afetados de forma obrigatória.
Porque se eu acordar todo dia falando, eu tenho que salvar o mundo. Não, foi Deus que tem que salvar o mundo, Ele que falou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu único filho. Eu não tenho nada a ver com o mundo. Ele falou para mim, ame o próximo. E eu não sei te contar se você tem entendimento e revelação disso, mas vocês estão aqui presencialmente me assistindo, vocês estão agora ao vivo, agora, só agora, vocês são meu próximo. Eu tenho que dar atenção para vocês. Não, Marçal, mas tem milhões de pessoas. Agora eu só tenho que dar atenção para vocês. Eu não sei se você entendeu o peso disso. É tão leve isso. Você acaba de me ouvir, vai embora, você já não é meu próximo mais, você é próximo de alguém que tem que se virar com você para lá. Uma pessoa medíocre acha que tem que resolver o problema de todo mundo, é por isso que ela interfere na vida dos outros e esquece da própria vida. O medíocre, ele não cuida de si mesmo, mas ele quer cuidar da vida de todo mundo. Essa é a fórmula para ter um povo destruído, medíocre e miserável. Quando eu vejo uma pessoa errando, eu nem quero saber do erro, porque eu também erro, então eu prefiro saber o seguinte: você quer ajuda para sair daí? Se quiser, eu gasto minha energia. Agora, se for para ficar entrando nesse auê seu, eu não quero nem ouvir. Por quê? Porque não faz sentido. Não faz sentido ficar o tempo inteiro com essa mentalidade de, mas por que você fez? Eu lembro de uma vez que eu ficava fazendo um barulho, e aí eu era instrutor de treinamento na Oi, e a colega do lado ficou chateada comigo. E aí ela ficou de mal. Aí eu fui nela e falei, você me perdoa pelo que eu fiz? Ela falou assim, só se você prometer uma coisa. Aí eu falei, o quê? Se você prometer nunca mais fazer. Aquilo me ofendeu de tal forma, falando sobre o futuro, porque perdão a gente não pede pelo futuro, a gente pede pelo que foi feito. A minha cabeça já era assim, de pensar mesmo, eu sou um ser pensante. Falei, eu realmente estou arrependido, mas eu quero te falar algo. Eu não vou me comprometer com o futuro, eu estou pedindo perdão pelo que eu fiz, eu não posso assumir que eu não vou fazer. Porque se eu fizer, eu vou quebrar minha palavra. Você aceita o perdão pelo que eu fiz, ou então você vai ficar sem. O que vocês acham que aconteceu? Não aceito. Então está combinado. Mas também isso é carne de pescoço. Carne de pescoço. Que é aquela carne difícil de você tirar. Não faz sentido eu me comprometer com você numa coisa dessa. Toda vez que eu vou corrigir um filho meu, dos 4, um sempre repete a mesma coisa, eu corrijo ele toda vez. Ele fala assim, ó, isso não vai mais acontecer. Eu falo isso para colaborador, para filho, para qualquer ser humano que fala isso. Não se comprometa não, corrija só o que você fez. Porque se falar para mim que não vai acontecer, você está selando um pacto, que não vai ter mais isso. Eu não estou te cobrando em não fazer, eu só quero corrigir o que aconteceu aqui agora. Porque a sua vida é problema seu, cara. Você vai dar certo ou errado se você quiser. Não aceito nem meu filho me iludir com isso. Porque se a pessoa fala que não vai acontecer, ela está te iludindo, depende da maturidade dela, ela vai fazer. E geralmente de cada 10 que falou isso para mim, 9 repetiu a mesma coisa. Por que eu estou te falando isso? Ter a mentalidade de alguém que não é medíocre, você não aceita a mediocridade dos outros, nem para conversa fiada. Você vai falar, não quero. Quando eu vejo uma pessoa dando desculpa, eu detecto, ela tem uma mentalidade medíocre. Porque gente que dá desculpa é pessoa medíocre. O tanto que eu fico feliz de ver uma pessoa falando comigo e eu falo, cara, eu vou falar o que eu quiser. Eu falo, não quero. Alguns de vocês emprestaram dinheiro sem querer, sim ou não? Porque vocês são medianos, medíocres. Ah, mas você não sabe o problema que ela está passando. O problema eu nem preciso saber, mas a história que ela contou comeu seu cérebro. E o fato de você ser mediano, você deu o dinheiro seu que está em falta para alguém que é vagabundo. Cada 10 pessoas que você emprestou achando que era de bem, 9 é vagabundo. Por quê? Porque a pessoa está falando, eu não vou fazer, mas eu vou pegar o que você fez, porque você não sabe nem usar seu dinheiro e nem sabe ler gente, então me dá seu dinheiro. E o fato de ser mediano continua. Você toma prejuízo emocional, você toma prejuízo espiritual. O fato de ser mediano, pessoas que eram para facilitar a sua vida ou te servir, começam a mandar em você. Para não criar confusão com o Brasil inteiro. Mas tipo assim, sabe essas alienações religiosas, corporativas, parentais? O fato de você ser medíocre faz com que a pessoa mande você e monte no seu lombo, como se você fosse um cavalo. Mas você está doido hoje, ele está falando então... Não, estou falando uma coisa simples. Todo medíocre, ele dá a cervical dele para alguém montar em cima.